Bom dia, bom dia. Faltando ainda 2 minutinhos, né? Para as 9 da manhã. Iniciar a nossa live com a reflexão do evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 11, do 14 ao 23, né? Desculpa algum barulhinho que vai ter, né? Cachorro latindo, barulho de moto e carro passando, né? Porque aqui na rua onde eu moro é bastante movimentado, né? Mas vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que a gente possa se concentrar na palavra de Deus que vamos ter hoje. Então vamos já iniciar aqui. A Bíblia que eu uso é a da Jerusalém. A Bíblia da Jerusalém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas, e uma casa cai sobre a outra. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reino? Vós disseis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Assim, eles mesmos serão vossos juízes. Contudo, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão seguros. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Quem não estar a meu favor, está contra mim. E quem não ajunta comigo, dispersa. Em outras palavras, tem espalha, né? Quem não recolhe comigo, espalha. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Bem chocante o evangelho de hoje, bem direto. Aqui Deus está pregando lá para os povos lá, né, para multidões, e expulsa o demônio de uma pessoa que aparentemente era mudo. E ao sair o demônio, essa pessoa começa a falar e as pessoas ficam admiradas, né? Algumas, né, acreditam em Deus, se convertem, outras não. Outras duvidam do poder de Deus, às vezes por inveja, por falta de humildade, muita soberba no coração já endurecido, né? Com tantos pecados, não consegue enxergar e compreender os milagres de Deus e sempre quer mais e sempre pede mais, né? Até fala que é pelo demônio que Deus expulsa os demônios. E ele deixa bem explicado que não tem como isso acontecer, né? E aqui fica bem claro pra gente que as pessoas de antigamente, as outras que não queriam seguir a Jesus, estavam esperando, não era o reino do céu, o reino divino, eles estavam esperando um reino material, puramente material, que nunca está conformado com o que tem, sempre está querendo mais, sempre pede mais. E aqui eu vou ler um pouquinho do diário bíblico aqui que eu escrevi, para depois falar mais alguma coisa.
A dureza de nossos corações nos faz incrédulos e tira a nossa voz, né? Que é o mudo que Deus curou, né? Tirou o demônio e automaticamente ele já começou a falar. Às vezes tem tantas coisas que a gente precisa falar, testemunhar do amor de Jesus Cristo, falar das suas bênçãos, das suas maravilhas, e algo nos impede, algo não deixa que a gente use a nossa voz para proclamar as maravilhas de Deus, as glórias de Deus. É muito mais fácil proclamar as glórias do mundo, né? As falsas felicidades que o mundo nos apresenta. Mas como é difícil as pessoas proclamar as maravilhas de Deus, dar testemunho do amor de Deus em suas vidas. E às vezes não testemunha e nem dá ouvido a quem testemunha, né? E é isso, aqui está claramente escrito que é um demônio que impede o mudo de falar, né? Quando isso acontece, claramente pomos em dúvida o poder de Jesus, pois a soberba e a falta de humildade não nos deixa crer nos milagres que vemos diariamente. Jesus nos mostra que não se pode dividir um reino ou uma casa contra si próprio, pois assim acabará por se destruir. E se não estamos com Jesus, estamos contra Ele. Se a gente não obedece aos mandamentos de Jesus Cristo, se a gente não toma para a vida da gente a sua doutrina, se a gente não vive conforme o que Ele nos pede, nós não somos amigos de Jesus, como os mandamentos estavam falando, a palavra estava falando ontem, né? Que quem não obedece os meus mandamentos não é meu amigo, né? Aí que está dizendo, se não estamos com Jesus, se não estamos em comunhão com Ele, com a sua palavra, vivendo os seus ensinamentos, nós estamos contra Ele. Não adianta dizer, mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas também não vive os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos de Deus é para ser cumpridos todos, integralmente todos. Não só um ou dois, né? Porque se você cumprir o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, você vai cumprir o resto, todos os outros 9, você vai conseguir cumprir também, né? Se você cumprir verdadeiramente o primeiro. Então, e continuando aqui. E quem não recolhe com ele, certamente espalhará. Jesus Cristo veio nos trazer uma fé verdadeira e capaz de nos transformar inteiramente, se tivermos em nossos corações a humildade de reconhecer os muitos milagres que Ele faz em nossas vidas, né? Se a gente consegue olhar, se a gente consegue reconhecer e agradecer os milagres que Deus faz todos os dias em nossa vida, que só o fato de nos levantarmos todos os dias com saúde da nossa cama, irmos trabalhar, termos um ar para respirar, sem dificuldade, sem estar no leito do hospital, isso já é um milagre. A nossa vida, todos os dias, acontece o milagre quando nós nos despertamos pela manhã. E se a gente não compreende que isso é um milagre de Deus, é a mão de Deus em nossas vidas, nós não estamos em comunhão com Ele, nós não estamos atentos às maravilhas de Deus em nossas vidas. Porque hoje o sistema é muito imediatista, muito para já, para ontem. E Deus não, Ele é calmo, Ele é compassivo, Ele é paciente e é silencioso. Porque muitas vezes não, para a gente poder ouvir a voz de Deus, é preciso calar, é preciso fazer silêncio. Silenciar tanto interior como exteriormente, para que a gente possa ouvir e entender, compreender a palavra de Deus. E isso só é possível quando a gente tem um coração humilde, capaz de compreender tudo isso em nossa vida e sermos gratos. E sempre estarmos pedindo o Espírito Santo auxílio
do Espírito Santo Consolador, do Espírito Santo Paráclito, que nos ilumina a mente, nos toca o coração e nos faz sensíveis à palavra de Deus. E a gente consegue isso criando hábitos de todos os dias ter um contato direto com a palavra de Deus. Porque se a gente não tem um contato, não tem aquele zelo de estar todo dia com a palavra de Deus ali na boca, nas mãos e no coração, a gente não vai conhecer Deus, não vai conhecer os mandamentos dele para a vida da gente, a vontade, né? E automaticamente a gente não está tendo uma intimidade com Deus, uma amizade com Deus. Porque se eu não quero ouvir a palavra dele, se eu não quero ter contato, se eu não quero ter uma responsabilidade, um compromisso de todos os dias, tá ali com ele, lendo a sua palavra, absorvendo os seus ensinamentos, não é possível ter uma amizade com ele assim. Se você não se afasta das coisas dele, se você não dá o valor à palavra de Deus que ele nos deixou, inspirou a tantos apóstolos, discípulos, profetas e a tantos outros mais a escrever essa Bíblia, a escrever a sua palavra, os seus ensinamentos e a sua lei, para que assim conduzíssemos a nossa vida aqui em comunhão com a sua vontade, né? Com a sua lei. Então é isso, né? Que possamos ter a humildade para reconhecermos os tantos milagres que Deus faz a cada um de nós todos os dias. Porque se a gente se emprega a só olhar as coisas do mundo, só querer as coisas do mundo, a gente endurece os nossos corações para a palavra de Deus. A gente ouve, mas a gente não consegue entender, a gente não consegue ter um desejo, uma vontade de estar ali em contato com a palavra de Deus. Bom dia, Maria Francisca, minha prima, Deus abençoe. E é isso, a gente precisa desenvolver esse desejo, esse amor de estar sempre com a palavra de Deus, sempre buscando as verdades de Deus, sempre lendo livros que nos aproxima da nossa fé e da vontade de Deus para cada um de nós. Todos os dias tem um evangelho, tem uma leitura, tem um salmo, tudo para nos aproximar de Deus, tudo para nos levar mais perto de Deus, porque é junto de Deus que a nossa felicidade está. É ao lado de Jesus que seremos felizes plenamente, independente das tribulações, das preocupações, de guerras, de tudo que acontecer. Se a gente estiver próximo de Deus, de Jesus, a gente vai estar feliz e a gente vai estar em paz, né? Então, que o Espírito Santo hoje possa iluminar a nossa mente, despertar o nosso coração para amar mais a Deus, a sua palavra e termos sempre um compromisso, um hábito de termos em nossos lábios, em nossas mãos e principalmente em nossos corações, né? Para que a palavra de Deus conduza a nossa vida diariamente. Então, que Deus nos abençoe, Deus abençoe sua vida, seu dia, que você possa hoje servir mais a Deus com amor nas pequenas coisas, porque a gente serve a Deus nas mínimas coisas. Nós que somos donas de casa, servimos a Deus quando fazemos a comida com amor, quando limpamos uma casa com amor, tudo entregando a Deus. Ele está nas pequenas coisas feitas com amor e dedicação, né? Então, que Deus nos abençoe, nos conduza, né? Nos dê força, aumente a nossa fé a cada dia, porque os tempos difíceis chegaram. E quem não tiver a sua fé fortalecida, a sua fé ali concretizada na rocha que é Jesus Cristo, que é Deus, vai perecer mais ainda, vai sofrer muito mais que os outros. Não que as outras pessoas que estão buscando a Deus, que estão do lado de Deus, não sofrerão também. Sofrerão talvez até mais, porque enxerga mais a fundo um pouco de tudo que está acontecendo. Mas sofreremos felizes, porque sabemos que aqui é só passageiro.
que é a eternidade ao lado de Deus. E para vivermos felizes eternamente ao lado de Jesus Cristo, é preciso vivermos aqui, né? Desejando e buscando as coisas do alto. Então é isso. Ficamos por aqui. Amanhã eu volto. Eu ainda vou definir ainda um horário. Eu quero que seja mais cedo, para poder estar falando da palavra de Deus, né? Do Evangelho. E que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus. E um beijo a todos. Não dá de ver. Nossa Senhora das Graças. Bom dia a todos e fiquem todos com Deus novamente. Até amanhã, se Deus quiser.